Professor Rodrigo, boa noite. Boa noite, amigo Cavazói. Boa noite, turma. Vamos falar um pouquinho sobre síndromes compressivas. Então, esse aqui é James Channel. James Channel ele foi um cirurgião, mas na verdade ele tinha uma veia muito grande para neurologia e ele descreveu uma parte das sintomatologias em relação aos nervos periféricos. Então, basicamente, o que é uma neuropatia compressiva? Né? Por que a gente resolveu falar nisso aqui? Uma neuropatia é uma síndrome neurológica focal. Normalmente são mononeurites, ou seja, afecções de um nervo apenas, ou de um conjunto deles, como por exemplo plexo braquial e conjuntos de nervos, né, um feixe nervoso, que se manifesta por sintomas sensoriais, sensitivos e motores, ou motores, tá? Normalmente a gente chama de neuropatia compressiva, obviamente quando sofre compressão extrínseca ou intrínseca de alguma coisa. Por que extrínseca ou extrínseca? Extrínseca porque, na verdade, é fruto de alguma compressão por um tumor, por um aumento de volume de qualquer origem, né? Ou até intrínseca, quando você, por exemplo, quando você tem, por exemplo, na hanseníase, que é muito comum no nosso meio, afecções intraneurais e endoneurais. Então, dentro do endoneuro, que comprime o nervo através do seu envoltório epineural. Então, isso não deixa de ser uma neuropatia compressiva, funciona quase como uma síndrome compartimental do próprio nervo, mas por uma afecção intraneural, tá? Então, seriam compressões extrínsecas ou intrínsecas do nervo, gerando sintomas sensoriais ou motores, né? Eu tenho duas possibilidades também de causa, além dessa etiologia, uma causa estática e uma causa dinâmica. A gente vê alguns exemplos disso. Estática, quando eu tenho, por exemplo, o canal do carpo, né, que é um continente praticamente inelástico, né, que sofre alguma ação, por exemplo, de um músculo anômalo, ou algum lipoma, ou alguma sinovite, uma artrite reumatoide, por exemplo, que comprime o nervo mediano nesse canal. Um túnel fibroso, como, por exemplo, espaços naturalmente curtos, como, por exemplo, o espaço de nervo ulnar no cotovelo. Né? Anomalias músculo-tendinosas, músculos acessórios, por exemplo, são muito comuns. Ou causas dinâmicas, em relação à postura, ou à mobilidade do nervo. O nervo ser mais ou menos fixo no seu canal, no seu espaço. Então, a alteração patológica inicial é uma síndrome compressiva que ocorre pela compressão da microcirculação neural. Na maior parte das vezes, ela começa por alguma compressão, alterando o fluxo sanguíneo epineural, tá? Então, essa é a principal origem, é uma neuropatia provocada por distúrbio de microcirculação através de compressão, né? Bom, basicamente, a lesão acontece então epineural, como a gente falou. A gente sabe que, normalmente, as fibras finas elas são cometidas inicialmente, então você tem normalmente sintoma neurológico sensitivo antes, depois a parte motora começa a acontecer, né, são as fibras maiores, né, então normalmente é o distúrbio sensitivo primário, primitivo, e depois você tem o sintoma motor, né. Então, as são muito vulneráveis à compressão. Aguda provoca uma desmineralização local, é muito comum você ter edema, isquemia nessa microcirculação. Bom, em relação à lesão traumática, não é compressiva, a lesão traumática, a gente divide nessa classificação de Seddon ou Sutherland, né? Você tem desde a manutenção da integridade do nervo, só uma tração sobre ele, uma lesão endoneural, ou até a nível de fibra. Depois você tem uma ruptura endoneural, que se chama axonotimese, e até a secção do nervo do fascículo, que a gente chama de neurotimese, tá? Então, mesmo não em lesão compressiva, mas em lesão traumática, você pode ter comportamentos diferentes de neuropraxia, axonotimese, neurotimese, que podem gerar sintomas de perda funcional, motor ou sensitiva, e muitas vezes reversível, no caso da neuropraxia, e irreversível, no caso da neurotimese, tá? Bom, então, só para complementar aqui a parte da anatomia patológica, né? Então, a evolução é edema no epineuro, por isquemia, uma cicatriz constritiva epineural, que pode ser gerada, edema no endoneuro, aumento da pressão intrafascicular, que é aquela mini síndrome de compressão que a gente falou agora há pouco, gerando hipóxia no tecido, no axônio, necrose tissular. Então, isso pode chegar até a você ter, como está aqui embaixo, olha, você tendo aí por graus diferentes, do normal até o 5º grau, você pode ter a lesão por necrose do tecido do nervo, né? Em termos de sintoma, né, e identificação da patologia, você tem que alteração do fluxo sanguíneo, edema do endoneuro e começa a ter parestesia.
Quando eu tenho perda de força, eu tenho uma coisa chamada paresia. E quando eu tenho perda completa de força, não parcial, completa eu chamo de paralisia. Então a diferença entre paralisia e paresia é que a paresia é uma perda parcial e a paralisia é uma perda total. Tá? Em termos de sintoma neurológico sensitivo, como eu falei, depende, óbvio, da sensibilidade que você está avaliando. Mas na sensibilidade tátil, que é o que a gente vai falar mais aqui na anatomia, a gente vai ver 3 tipos. Ou o paciente tem anestesia, que ele não tem nenhuma sensibilidade. Ele pode ter hipoestesia, com uma redução de sensibilidade, diminuição de sensibilidade. Ou, terceira hipótese, ele ter parestesia. Parestesia, o prefixo par, ele relaciona um sintoma paralelo à estesia normal, à sensibilidade normal. Então, esse sintoma paralelo pode ser desde uma pontada, choque, formigamento, qualquer sintoma que é paralelo, não é uma sensibilidade normal, mas é paralelo à sensibilidade normal, a gente chama de parestesia. Então, é muito comum você palpar ali o paciente, fazer uma avaliação de sensibilidade, e você fala, você está sentindo passar a mão aqui? Ele fala para você, estou sentindo. Mas está igual ao outro lado? Não, não está igual, está diferente. Esse já é um sintoma importante para a gente, é uma coisa que a gente tem que documentar. Tá? Então, daqui a gente vai ver que na primeira fase, então, tem esse edema no endoneuro, provocado por toda aquela cascata, desde da compressão do pneu, e você tem uma parestesia intermitente, tá, ou provocada. E você tem aqui as manobras de exame clínico provocativas positivas. Tá? Então, o que é isso? O paciente chega para você com, olha, tem dormência na mão, essa dormência é só à noite, ela é intermitente, ela não é contínua, ela é intermitente, ela dá em algumas horas do dia e termina. Ou ela é provocada por alguma postura, por exemplo, posso fazer alguns testes, por exemplo, para nervo mediano, que eu faço aqui assim, olha, ou essa manobra, por exemplo, que eu faço uma flexão sobre o nervo mediano, e esse ângulo agudo em que eu submeto o nervo mediano leva ele a algum grau de sofrimento que provoca o sintoma que ela refere eventualmente na posição que ela dorme, alguma outra posição que ela fica durante o dia. Então, essa é a primeira fase da doença. Na segunda fase, eu tenho uma alteração do tecido conjuntivo de revestimento do nervo, que fica mais fino. Né? Essa parestesia começa a ficar constante, já vai ter algum sintoma motor, weakness, fraqueza. Né? Você tem alguns achados anormais já de postura, de função. Já tem aqui, na anatomia patológica, uma desmelinização difusa da fibra, né? Ou localizada, e depois vai evoluindo para difusa, e você já começa a ter alterações na anatomia patológica do nervo. Terceira fase, né? Você tem aqui, na terceira fase, você já não consegue que ele discrimine 2 pontos, né? Quando você coloca dois pontos aqui numa região, né? Você chama, quantos dedos estão tocando na sua mão? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, já não consegue discriminar esses pontos, que é uma alteração de sensibilidade mais exacerbada. Ele já tem dificuldade de atrofia, uma fraqueza mais importante, e na anatomia patológica você tem degeneração axonal. Tá? Então, basicamente, o que a gente deu uma breve passada pela anatomia patológica, só para vocês perceberem que é um quadro isquêmico do vaso nervórum, é uma alteração que pode evoluir até de maneira de degeneração axonal e levar a uma lesão permanente. E uma das causas que a gente falou disso tudo, que a gente falou agora no começo, é dela ter relação, que a gente colocou como estática, ou relação a algum movimento, alguma postura. Né? E aí é o nosso braço anatômico. Tá? É a gente avaliar, primeiro, quando eu falo em estático, quais são os pontos de cada nervo que eu tenho mais suscetibilidade. São pontos anatomicamente estreitos. Ou ainda, mesmo que eu tenha, por exemplo, um ponto que não é fixo, mas é um ponto móvel, mas que o nervo passa por alguma relação muito íntima com algum músculo, algum conjunto de músculos, essa relação pode ser provocativa de uma síndrome compressiva. Desde que eu tenha o overuse desse músculo, desde que eu tenha o encurtamento dele, eu posso ter essa compressão de maneira que extrapola aí um pouquinho para a parte clínica. Bom, então, para a gente ganhar o diagnóstico é o seguinte, eu lanço sempre o diagnóstico para vocês, uma hipótese para vocês. Qual é a diferença dessas duas figurinhas que estão na minha tela agora? A figura da tua esquerda é a figura que mostra os ramos do plexo braquial sensitivos, tá? Começando novamente por uma análise sensitiva. E a tua direita são os dermátomos, ou seja, os ramos ventrais responsáveis pelas áreas de pele inervadas, né? Então não importa se eu tenho ali músculo cutâneo, se eu tenho o radial, fazendo cutâneo lateral superior lateral do braço, ou superior inferior do braço, ou aqui o músculo cutâneo, são todos oriundos de C5 e C6.
C7 aqui, C8 nessa região aqui, T1 e uma parcela pequena de T2 aqui embaixo. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu tenho que traçar um paralelo entre essas duas figuras para ter um diagnóstico sensitivo primeiro. Então, por exemplo, se eu tenho o paciente me refere uma sintomatologia parestésica na face lateral do antebraço, que não pega o polegar, por exemplo, eu já descarto aqui, por exemplo, uma compressão de C6, porque C6 daria dormência na região lateral do antebraço, mas incluiria o polegar, não inclui o polegar. Fica mais parecido assim no que está me referindo com a compressão aqui do cutâneo lateral do antebraço, do músculo cutâneo, do que com a raiz de C6. Então, na verdade, isso que a gente vai começar a pensar é para diferenciar até que ponto eu estou vendo um paciente na minha frente que refere para mim uma parestesia, uma dormência, e ele tem uma hérnia de disco cervical ou ele tem uma compressão do músculo cutâneo. Em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, é tudo muito diferente. Eu posso chegar e, bom, beleza, vou começar a pedir ressonância de tudo, eletromiografia de tudo, e vou chutar alguma coisa, e devo achar alguma coisa sobre todos os exames. Isso é uma medicina muito praticada, infelizmente, mas é longe da medicina que a gente sustenta, né? A medicina que a gente sustenta é uma medicina baseada no exame clínico, em 80% das vezes você chega ao diagnóstico. E esse diagnóstico, muitas vezes, ele pode te mascarar algumas alterações. Primeiro, eu posso ter doenças metabólicas do nervo que vão dificultar essa minha interpretação. Segundo, eu posso ter um paciente que tem uma compressão do nervo músculo cutâneo, mas ele tem uma protusãozinha de disco. E você vai fazer, bom, o que é? É a protusão do disco ou é o músculo cutâneo? Eu vou operar o disco dele, então, melhor, né? Aí não é, deu azar, então é o músculo cutâneo. Operei o disco, não é o disco. Não. Eu tenho arma diagnóstico, exame clínico, para testar esse diagnóstico, tá? Além disso, eu tenho a parte motora, né? A gente sabe também que a parte motora ela é organizada em miótomos e ela é segmentar, mas ela também obedece a uma distribuição de nervo periférico que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu pensar muito na nervação, tanto a parte das raízes do plexo braquial, ou uma compressão do plexo, ou uma compressão periférica, é parte da nossa pista de diagnóstico, né? Então, aí, ó, a nossa missão é essa aí, é o Sherlock aí para fazer esse diagnóstico. Isso aqui é só para mostrar, porque a gente tem, além de tudo, tem algumas, eu vou passar algumas para vocês, não todas, que não tem sentido hoje, né? Mas a gente tem algumas manobras especiais, testes provocativos, tá vendo? E aqui as medidas conservadoras, mas os testes provocativos para cada nervo e para cada região dele acometida, tá? Então, essas manobras provocativas são manobras que são muito importantes, que primeiro a gente faz diagnóstico topográfico, sensibilidade, parte motora, e em terceiro, eu vou fazer exatamente esses testes provocativos, porque eles muitas vezes nos ajudam bastante em termos de localização topográfica da compressão, ou ainda em avaliar se eu tenho 2 pontos de compressão. Bom, isso aqui só para relembrar um pouquinho o plexo, cada um deles. Tá? Bom, o nervo mediano, então, como a gente mostrou há pouco, é um ramo do fascículo lateral medial do plexo, ele tem contribuição dos dois, né? É um nervo muito importante. Ele tem a sua área de inervação, como está nessa figurinha aqui à tua esquerda, restrita ao antebraço e à mão, sendo que no antebraço ele é predominantemente importante na região anterior do antebraço, na região volar do antebraço, tá? Onde ele inerva todos os músculos do antebraço, os flexores, à exceção da metade ulnar do flexor profundo dos dedos e do flexonar do carpo. Então, bom, o nervo mediano na mão, ele tem a sua inervação predominantemente na região tenar. Ele inerva as regiões, o músculo abdutor curto, flexor curto polegar e oponente polegar. E ele também inerva os dois interósseos mais laterais. Bom, quais são os sítios anatômicos de compressão do nervo mediano? A gente vai mostrar cada um deles especificamente. Bom, então esse aqui é o nosso ligamento de tá? Ele não é muito comum, ele é 4 a 6% de frequência. Ele normalmente é associado a um processo supracondiliano ósseo e o ligamento que une ele ao epicôndilo medial, tá? Então o nervo mediano está junto com a artéria braquial aqui, às vezes ele pode estar separado da artéria braquial, o nervo ulnar está aqui atrás, passando pelo epicôndilo, e o mediano faz um cotovelo aqui, olha, passa por baixo do ligamento de Struther ou do processo supracondiliano para chegar à face anterior do cotovelo, tá? Então esse é o ligamento de Struther, ele pode ser um dos sítios de compressão do nervo mediano. Ele tem um caso nosso aqui, um caso meu, uma criança com processo supracondiliano, tá vendo? Isso é uma radiografia simples, uma criança que eu atendi com processo supracondiliano. E temos um caso do anatômico também, só que diferente. O nervo ulnar
passando por baixo aqui do ligamento de Struters. Essa foto é muito aproximada, difícil de ver, mas dá para ver bem o cotovelo que o nervo ulnar faz no que seria o septo aqui, mas é um ligamento muito espesso para ligamento de Struters. Né? Mas o que é normal, o nervo mediano vai estar aqui nessa região, está só mostrando um outro padrão variável do ligamento de Struters relacionado à anatomia do nervo ulnar, tá? No cadáver nosso lado anatômico. Bom, além disso, além do nosso ligamento de Struters, como eu mostrei aqui para vocês, o nervo mediano, ele, no seu trajeto, ele passa entre duas cabeças do planador redondo. E antes de ele passar pelo planador redondo, está aí o planador redondo aqui, olha. Antes de ele passar pelo planador redondo, tem as duas cabeças, o humeral e o ulnar, ele passa embaixo aqui, olha, sob o lacertos fibrosos ou a aponeurose occipital. Se essa aponeurose for aguda, for bem densa, ela pode exercer compressão sobre o nervo mediano. E se você tiver aqui também algum sintoma quando ele passa pelas cabeças do planador, também é síndrome do planador. E terceira hipótese, aqui já ressecando o planador, aqui é o arco de origem do flexor superficial dos dedos. O nervo passa embaixo do tendão flexor superficial dos dedos, onde também esse arco tendinoso aqui pode exercer compressão sobre o nervo mediano. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o interósseo anterior. E vamos falar, e já vamos, para começar aqui, a falar um pouquinho da sintomatologia de todas essas lesões, né? Bom, então isso aqui é um evento comum do interósseo anterior, quando ele faz a compressão por uma cabeça acessória aqui, olha, né? Aqui no caso do flexor longo do polegar, é chamado músculo de Ganser, tá? Ou feixe de Ganser, tá? Que é comum. Então você pode ter alguns acessórios aqui, olha, que comprimem a trombose arterionar, cabeça acessória do flexor profundo do polegar, lacertos, então tudo isso que pode comprimir na altura do planador redondo e pode comprimir especificamente o interósseo anterior. Aí você vai perguntar, bom, qual a diferença então do interósseo anterior para a compressão do mediano no túnel do carpo ou compressão do mediano no cotovelo? Vamos tentar entender isso aqui. Primeira coisa, vamos rever a parte sensitiva. Como a gente falou aqui, a parte sensitiva do mediano, ele primeiro, ele tem sensibilidade no antebraço? Não, não tem. O mediano não dá sensibilidade no antebraço. A sensibilidade no antebraço é dada pelo cutâneo lateral do antebraço, músculo cutâneo, pelo cutâneo medial do antebraço, um ramo direto do plexo, e posterior pelo nervo radial. Então, não, o mediano não tem alteração em qualquer nível na sensibilidade do antebraço. A grande diferença é na mão, porque o mediano na mão, ele vai inervar do anular, na face palmar, do anular para a radial, né? Então, essa região toda corresponde ao nervo mediano em termos de sensibilidade. A única diferença é o seguinte, quando o nervo mediano chega no punho, ele, antes de passar pelo túnel do carpo, ele emite um ramo palmar superficial, um ramo que vai chegar à palma da mão, mas que não é conteúdo do túnel do carpo. Então, nas síndromes do túnel do carpo, eu não tenho alteração de sensibilidade na palma da mão, só nos dedos, tá? Isso é um sinal fundamental, porque qualquer outra síndrome, pronador, interósseo, não vai ter alteração de sensibilidade, mas principalmente pronador, eu tenho uma alteração na palma da mão que eu não tenho no túnel do carpo. Então, vamos lá. Diagnóstico do interósseo anterior, não tem alteração de sensibilidade. Pronador, alteração na palma da mão e nos dedos, na região do mediano. E o túnel do carpo, só nos dedos, não contempla a região da palma da mão. Em termos motores, qual é a grande diferença deles? A síndrome do pronador e a do interósseo anterior pegam regiões do antebraço além da mão, né? O que vai diferenciar o pronador do interósseo é que o interósseo só vai pegar a camada profunda dos músculos anteriores do antebraço. Então, esse primeiro sinal aqui é o sinal de Bunnell, né? Chamado, esse que está errado, esse que está certo, é o quadrado de Killow-Nevin e o O de Bunnell, né? Percebe que nos dois pacientes eu pedi para ele fazer isso aqui, o sinal de OK, tá? Percebe que nesse paciente aqui, olha, ele tem interósseo anterior funcionante, então ele consegue fletir a falange distal do segundo e do primeiro dedo, está vendo? Consegue fletir. Flexor longo do polegar funciona, flexor profundo dos dedos funciona. Nesse segundo aqui, que tem lesão no interósseo anterior, ele não consegue fletir a falange distal do polegar e do indicador. Então, obriga ele a fazer a pinça com o flexor superficial dos dedos e o flexor curto do polegar, que dá esse aspecto quadrangular, que é o quadrado de Killow-Nevin, tá?
Então, isso é um primeiro sintoma muito importante, um sinal bem interessante da diferença entre a lesão do interósseo anterior, que é essa aqui, para outras lesões. Processo aqui um pouquinho. Então, aqui o teste provocativo para dor teres, para dor redondo, tá? Teste provocativo do lacerto fibroso, exatamente eu vou fazer o movimento que o bíceps faz de supinação, então ele faz flexão concomitante à supinação. Isso é o máximo de tensão que eu posso exercer sobre o lacerto fibroso, da aponeurosis bicipital. Ou aqui, quando eu faço aqui, olha, eu seguro na falange média do terceiro dedo e faço teste provocativo fazendo flexão forçada do terceiro dedo na falange média, tá? Quem faz essa flexão é um flexor superficial dos dedos e o terceiro dedo é o dedo central, é o dedo que está mais relacionado à banda tendinosa do mediano. É o mais frequente, a relação mais importante do mediano é exatamente com o flexor superficial do terceiro. Então eu consigo recriar bem o sintoma quando o flexor superficial dos dedos é o provocativo da compressão sobre o mediano. Não consegue fazer o movimento com essa parte mediana. Vamos tentar entender esse momento aqui, tá? Vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho em cima, só para entender essa paralisia, né? Vou parar quando a gente estiver com a mão em extensão. Beleza, aqui. Ih, caramba. Perdão. Bom, a partir daqui, então, o que você vai perceber nesse movimento dele? Vou fazer o paralisia. Primeiro, ele consegue ter extensão normal, porque o nervo radial dele funciona, então a extensão dele é normal. Ele consegue abduzir e aduzir, quer dizer que na foto da direita ele está com os dedos aduzidos, aqui na foto da esquerda ele está com os dedos abduzidos. Isso é um indicativo que o NAR dele funciona. Então, só por aí a gente dá para ver que se ele tem uma lesão no nervo mediano, eu já tinha ideia que teria, porque a lesão acometeu o mediano, né? Vamos seguir aqui. Eu peço para ele fletir a mão, aí a adução, beleza, não funciona. Bom, ele fletiu, desculpa. Ele fletiu aqui os dedos e percebe que ele não conseguiu fletir o polegar e o segundo dedo, né? Mas ele conseguiu fletir aqui, olha, a metacarpofalangiana de todos os dedos aqui, tá vendo? Então vamos lá por partes. Quem flete as metacarpofalangianas, são os músculos lumbricais e interósseos, tá? Então, como o NAR está patente, ele consegue fletir as metacarpofalangianas de todos os dedos, tá? Primeira coisa. Como ele não tem flexor curto do polegar no telógeno tenar, ele não consegue fletir a falange proximal do polegar, tá? Muito bem. O teste seguinte, eu vou pedir para ele testar a falange distal, né? No teste da falange distal, você vai perceber o seguinte: ele também não tem flexor profundo dos dedos, olha. Ele não consegue fletir o flexor longo do polegar, não consegue fletir o flexor profundo do segundo dedo, tá? Os outros ele consegue fletir. Olha lá. Ele vai fletir o segundo dedo, o terceiro dedo. Mas você vai perguntar, bom, mas isso não teria que incluir o terceiro dedo dele, não? Você falou que o flexor profundo dos dedos para o segundo e para o terceiro dedo. E por que o terceiro dedo está funcionando? Provavelmente, alguma alteração dele da inervação. Provavelmente o flexor profundo dos dedos desse paciente aqui, ele é inervado por 3 dedos aqui para o NAR e esse aqui o mediano. Isso deve ser uma variação anatômica dele. E essa característica dessa imagem que vocês estão vendo aqui, quando ele tem a mão fletiva aqui assim, ó, no comecinho do vídeo, deixa eu botar aqui. Essa aqui é o agora não é tão fidedigno, né? Mas é o sinal da bênção papal. Só que a bênção papal são com os 2 dedos estendidos, né? Esse sinal aqui, ó, os 2 dedos estendidos, como se estivesse dando a bênção, né? São o sinal da bênção papal. E esse sinal da bênção papal, ou o sinal da... tem um outro nome agora, o sinal, desculpa, não lembro agora, mas é um sinal bem característico que mostra os 2 dedos, a capacidade deles de fletir as interfalangianas por falta do flexor superficial e profundo dos dedos. O polegar também não flete por falta de flexor curto e por falta de flexor longo também. E muitas vezes ele adota uma posição que não é uma posição de oponência, o que dá muitas vezes a característica de uma mão chamada mão simiesca, tá? Ou mão primata, que é a mão do primata que não tem oponência do polegar. Bom, essas são algumas anastomoses do nervo mediano lunar. Nós somos anastomose do interósseo anterior, né? E as anastomoses dentre eles, né? Aqui é a anastomose mediano lunar, que acontece aqui, olha, direto aqui com o nervo ulnar. Aqui outra anastomose aqui, olha, o nervo mediano, aqui o nervo interósseo anterior, e uma anastomose aqui, olha, com o nervo ulnar,
Essa é a anastomosis que a gente falou agora há pouco, de Martin Gruber, que é o antebraço, que chega nele na palma da mão, que está aqui, olha. Tem algumas variaçõezinhas de comunicação aqui do nervo ulnar, participando da inervação da loja tenar e assim por diante. Bom, o mais comum das neuropatias compressivas do mediano é a síndrome do túnel do carpo, né? Túnel do carpo, que é um túnel inelástico, que tem como assoalho os ossos do carpo e como teto aqui é o retináculo dos flexores e a face antebraquial. Isso forma um túnel inelástico que tem no seu interior 9 tendões e um nervo, né? São os tendões flexores superficiais e profundos dos dedos, o flexor longo do polegar e o nervo mediano, tá? Obviamente, o nervo mediano já recebeu aqui, ó, já emitiu aqui o ramo palmar superficial. Então, o ramo do mediano que passa aqui embaixo é o ramo motor, para a loja tenar e os dois umbilicais, e sensitivo do primeiro ao quarto dedo, tá? É mais comum, 10% da população em geral tem, é bilateral em metade dos casos. A idade média são normalmente mais frequente em mulher, entre 40 e 50 anos de idade. E é isso, tá? O sintoma, basicamente, normalmente ele é idiopático, ele não tem causa determinada, né? É uma relação entre túnel, continente e conteúdo que altera. Pode ter algumas alterações de ocupação desse túnel, algumas alterações ali que a gente consegue identificar o diagnóstico. Normalmente ele começa por uma síndrome compressiva sensitiva, nessa área que está aqui, né? Em verde, tá? Lembrando que ele pega também a extremidade dorsal dos dedos, está aqui em verde também, tá vendo? Olha, dorsal dos dedos também. Os testes provocativos são os testes onde eu faço compressão sobre ele, teste de Durkheim, faço teste de Fallen, que eu faço uma hiperflexão sobre ele, ou teste de Fallen invertido, ou Fallen reverso, que eu faço uma hiperextensão do nervo mediano e eu consigo provocar os sintomas que o paciente me refere à noite, tá? Então, só para a gente fechar aqui, então, túnel do carpo, pronador, interação anterior, só para a gente lembrar esses três sítios, né? A gente lembrar que essas compressões, eu tenho que fazer um diagnóstico motor sensitivo para ter uma pista e diferenciar das outras lesões que a gente vai falar daqui a pouquinho de plexo braquial. Bom, o nervo radial, ele possui aqui, então, no seu trajeto aqui, inervação no braço, músculo tríceps braquial. Depois ele possui inervação de toda a loja extensora do punho dos dedos, né? E depois ele tem alteração, inervação também na mão, apenas sensitiva, tá? Ele, de forma sensitiva, ele participa da inervação através de um cutâneo lateral inferior do braço, cutâneo posterior do braço, cutâneo posterior do antebraço e no dorso da mão, na metade aqui do anular, para radial, à exceção das falanges distais e metais da média, tá? Então tem uma inervação bem abrangente, né? E aqui vai ser muito importante a gente diferenciar os locais que eu vou ter a compressão e para poder chegar a um diagnóstico, né? Então, basicamente, eu tenho compressão. Eu vou descrever a lesão do nervo radial. Primeiro, falando que eu posso ter uma lesão nele, não por compressão, porque aqui não é um túnel inelástico, é uma região bem elástica, inclusive, bem soltinha, entre as duas cabeças medial e lateral do tríceps, mas o nervo radial passa aqui nessa região no sulco do nervo radial. Depois ele passa pelo septo intermuscular lateral e chega até o compartimento anterior do braço, no cotovelo. Mas nesse trajeto aqui nessa região, obviamente, ele pode sofrer lesões traumáticas. As fraturas do úmero nessa região podem lesar o nervo radial, tá? E essa lesão, ela é sempre a partir do ramo que contempla a lesão, né? Então, se tem uma lesão aqui bem alta aqui, você pode ter uma lesão que interfere na função, inclusive, do tríceps. É difícil perder completamente. Se você olhar bem aqui, olha, tem lesões do tríceps, tem nervos do tríceps que são bem altos, tá vendo? Olha, para a cabeça aqui lateral, para a cabeça longa do tríceps aqui embaixo, né? Então você tem ramos bem altos ali para o tríceps. Então é muito incomum você ter perda funcional completa do tríceps, mesmo em fraturas do braço, lesões do nervo ao nível do sulco do nervo radial, tá? Então não é comum isso acontecer, tá? Se ela existir, uma lesão, por exemplo, mais alta, por exemplo, tipo na lesão coronal posterior, no fascículo posterior do plexo, você tem o membro em flexão, né? Porque você perde a oponência
com o bíceps. Então, você tem um membro em flexão, em deformidade de inflexão do cotovelo. Mas, na verdade, normalmente, a partir do subnervo radial, as alterações são relacionadas à inervação dos músculos da região aqui, do compartimento lateral móvel do antebraço. Né? Corresponde ao braquioradial, que é um flexor do cotovelo, que corresponde ao músculo extensor radial longo e curto do carpo, que são os extensores do punho, ao músculo supinador, ao músculo extensor do carpo, extensor dos dedos e assim por diante. Tá? Então, essa inervação você se perde. O quadro clínico bem característico é o punho e mão caída, tá? Porque na verdade você tem uma deformidade de flexão do punho e dos dedos e a incapacidade de fazer extensão deles, tá? Que é mais comum nessa lesão que a gente chama de lesão alta do radial. Né? Outro ponto muito importante, quando chega no cotovelo aqui no compartimento anterior, entre o braquial e o braquioradial, o nervo radial vai se dividir aqui em ramo superficial, que vai correr aqui embaixo do músculo braquioradial, e um ramo dele profundo, que vai perfurar o supinador, e depois de sair do supinador, vai passar a se chamar nervo interósseo posterior. Tá? Por isso, o diagnóstico a gente vai dividir sempre em as lesões altas, que é antes da bifurcação do nervo radial, e isso aí contempla a fratura ao nível do colo cirúrgico, do úmero, do sulco do nervo radial, do úmero, e as lesões baixas, que contemplam o nervo radial após a sua divisão em ramo profundo e ramo superficial. Tá? E especificamente nessa região aqui que a gente está vendo aqui embaixo, eu tenho a imensa maioria das compressões anatômicas do nervo radial, basicamente do nervo interósseo posterior. Né? Então, assim, o que a gente vai ter aqui? É o tecido fibroso anterior à articulação rádio-capítulo, tá? Radiomeral. Então, o tecido fibroso que forma nessa região aqui, onde está com o capítulo número. O leste de Henry, que na verdade é um plexo vascular que fica ali de vasos recorrentes radiais, que fica sobre ali o ramo profundo do nervo radial. O bordo extensor, o bordo aqui do extensor radial do carpo, esse bordozinho aqui dele, aqui, olha, agudo, que fica bem em contato com o nervo. A arcada de Froese, que é essa arcada aqui, olha, de origem do músculo supinador, ou embaixo, no finalzinho do supinador, o bordo distal. Essas duas últimas aqui, olha, arcada de Froese e bordo distal do supinador, são tipicamente lesões do interósseo posterior. Tá? Essas outras aqui, as três primeiras, eu ainda considero como uma compressão do ramo profundo do nervo radial. Tem uma compressão também que é só sensitiva, chama-se de Wartenberg, que é, na verdade, a compressão sobre o ramo sensitivo do nervo radial, tá? O ramo superficial dele. E é muito comum, na verdade, quando você tem uma síndrome chamada tendons, uma inflamação de tendão, que corresponde à inflamação do tendão no primeiro compartimento do extensor. Vamos lá. Para a gente fechar aqui, então, nervo ulnar, bem simples também. O nervo ulnar, ele tem dois pontos de compressão, bem simples. Um é um chamado túnel cubital, tá? Que é o túnel que o nervo faz no sulco do nervo ulnar. E a compressão mais baixa é a compressão ao nível do punho, que é no canal chamado canal de Guion. O canal de Guion é um canal formado aqui entre a face antebraquial e o retináculo dos flexores, que contém artéria, veia e nervo ulnar. Vou mostrar daqui a pouquinho. Então aqui estão os dois sítios de compressão. Aqui o túnel cubital e aqui o canal cubital. Tá? Ainda é o termo que a gente usa em ortopedia, ainda é o termo que faz relação ao cúbito, né? Que é o nome antigo de Una, tá? Mas é o túnel cubital e o canal cubital é o canal de Guion. A distribuição motora dele, o lunar não tem distribuição no braço, ele não tem alteração sensitiva nenhuma a não ser na mão, tá? Distribuição sensitiva a não ser na mão. Dois pontos aqui muito importantes, presta bem atenção nisso. Vamos lá, motor. Motor, ele é motor no antebraço, só o extensor do carpo e só a metade ulnar do flexor profundo dos dedos. Pegou aí? No antebraço. Bem simples. Na mão, eu posso aprender o seguinte, é quase tudo menos a loja tenar. Tá? Beleza. Sensitivo é essa área que está aqui em azul. Só que a grande diferença do sensitivo, presta bem atenção nisso, é um dado fundamental. Olha onde é que sai o ramo dorsal nervo ulnar aqui, ó. No terço médio para distal do antebraço sai o ramo dorsal nervo ulnar. Então, se a lesão é aqui, a sensibilidade no dorso é absolutamente normal. Tá? Se a lesão é aqui, em cima, a sensibilidade no dorso é alterada também.
Outro detalhe muito importante, que essa figura do Netter não contempla, tá? O ramo palmar do nervo ulnar pega toda essa região aqui, beleza? Só que esse ramo palmar do nervo ulnar também pega aqui a ponta das falanges distais e média, tá vendo? E nessa figura tá tudo em azul claro, mas não é azul claro não. Pinta essa aqui de escuro dorsal, vai só essa região aqui até metade do dedo aqui, metade aqui da falange média, tá vendo? Aqui já é ramo palmar. Então aí é o nosso quadro clínico, né? Chama do túnel o canal de Osborne, esse canal que fica aqui atrás. Esse aqui é o ligamento que eu falei para vocês, chamado ligamento arqueado, ou ligamento epitrócleo, que é essa região da epicôndilo epitróclea, olecraniano, tá? É chamado ligamento, também ligamento arqueado. E esse é o túnel ou canal de Osborne, tá? O túnel de Osborne é chamado túnel cubital, é o nome dele mais usado na prática, tá? Você pode ter um marcado de Struther associada, como eu mostrei na fotozinha nossa aqui do nosso anatômico, tá? Pode ter algumas alterações vasculares, pode ter alguns feixes anômalos também que podem causar essa compressão, né? Pode ter lesões traumáticas, degenerativas, inflamatórias, enfim, vários tipos de lesão, mas a gente vai lidar mais aí com a parte anatômica de compressão, tá? Aquele peso aqui, olha, a faixa de Osborne, que é a faixa que cobre ele aqui, prende ele no túnel, tá? O túnel de Osborne. Beleza. Ele tem uma alteração grande com a posição, então é muito comum em paciente que faz mais uso do cotovelo em flexão, digitador, por exemplo, você ter uma maior frequência de síndrome de compressão do nervo ulnar a esse nível. Tá? Bom, o sinal mais característico, primeiro, é a alteração sensitiva, inicialmente, depois ele começa a adotar uma postura que a gente chama de garra ulnar ou garra cubital, tá? Que a gente vai tentar entender essa garra cubital. A atrofia do primeiro espaço interósseo é também muito comum, mas em casos tardios dessa lesão, onde você tem uma perda mais exacerbada. Teste provocativo é manter o cotovelo em flexão, mantida, pedir para o paciente ficar 1 minuto nessa posição, ou fazendo flexão do cotovelo, percutindo sobre o nervo, chama sinal de Tinel nessa região. São testes provocativos, e a gente começa a perceber dormência na mão nessa região, adotando um desses sinais provocativos. Isso aqui está cada vez mais comum no uso de celular também, né? O celular adota muito essa posição, e é muito comum você ter dormência no quarto, no quinto dedo, quando você fica nessa posição muito tempo aí no celular, digitando. Bom, a garra ulnar é o sinal mais característico, né? A gente já entendeu o que era a mão papal, e agora a gente vai ver um pouquinho o que é a garra ulnar. Presta bem atenção aqui. A garra ulnar é bem fácil de a gente entender. Primeira coisa que a gente vai entender na garra ulnar. Se eu tenho aqui, olha, ele não é a impossibilidade dele manter a mão reta. Por que ele não tem essa possibilidade? Presta atenção. Se eu perdi os interósseos umbilicais, qual é a função dos interósseos umbilicais? É fletir a metacarfalangiana e estender as interfalangianas. Essa é a função dos interósseos umbilicais, tá vendo? Eu falo que é o tchauzinho, ó. O umbilical e interósseo faz isso. Quando eu tenho perda desse músculo pelo nervo ulnar, ele perde a inervação, eu tenho exatamente a posição contrária a isso. Então, o paciente que estava aqui, ó, ele não consegue manter neutro, ele mantém a extensão e a flexão das interfalangianas. É exatamente o contrário do movimento do interósseo umbilical. Então, mais uma vez, o movimento normal deles é isso aqui. Ó. Se eu perdi o interósseo umbilical, porque eu perdi nervo ulnar, eu tenho capacidade de fazer flexão e de fazer extensão das interfalangianas. Então, adota a posição exatamente contrária. Flexão da metacarfalangiana, extensão dela, desculpa, e flexão das interfalangianas. Aí você vai perceber o seguinte, olha, mas o segundo e terceiro dedo são menos acometidos do que os outros terceiro e quarto e quinto dedos. Por que é diferente? Lembra que nesses dois aqui, os umbilicais são medianos. Bom, um outro sinal que a gente utiliza bastante, chama sinal de Froment, que é o sinal que você pede para o paciente fazer segurar um papel, né? Segurar aqui um papel aqui, olha, com o polegar. E fazendo esse movimento aqui, o pessoal, olha, segura com a borda lateral do polegar, tá vendo? Como está nessa imagem aqui, o polegar inteiro, com a borda lateral. O sinal de Froment é quando o paciente, na incapacidade de usar o adutor do polegar, ele flete o polegar com o interósseo anterior, flexor longo do polegar, tá vendo? Então ele não consegue usar o ulnar e ele é obrigado a usar o flexor longo do polegar, do mediano, do interósseo anterior, para fazer o movimento que ele é incapaz de fazer com o Bom, o canal de Gale, então, é um canal que fica aqui. O pisiforme está aqui. Esse aqui é o ligamento carpal volar, né?
ligamento transverso do carpo. Então, na verdade, esse ligamento carpoalveolar é uma dependência da face do antebraço. Quando ele passa em cima do transverso do carpo, ele forma um túnel que fica, então, sobre o nervo ulnar. Os vasos eles ficam por cima desse ligamento carpoalveolar, então eles ficam protegidos da alteração compressiva nesse nível. Tá? Então, a compressão é meramente uma compressão neurológica. Bom, qual é a minha diferença entre os dois? Túnel e canal cubital. Vamos tentar ver essa diferença. Eu consigo diferenciar clinicamente se a lesão é aqui, ou no cotovelo, ou a lesão aqui no punho? Consigo. Primeira diferença, sensitiva. Quando a lesão é alta, no túnel cubital, no cotovelo, eu tenho alteração sensitiva na palma e no dorso. Quando ela é no canal de Guion, a alteração é exclusivamente na palma. Segundo, a garra ulnar, ela é maior, veja bem, ela é maior no canal de Guion. Por quê? Está aqui a garra ulnar. Qual a diferença, grande diferença que eu tenho aqui? Se a lesão é aqui, no punho, ou a lesão no cotovelo. A grande diferença é que a lesão no cotovelo, eu perco também o flexor profundo dos dedos. E isso faz com que essa minha flexão do dedo aqui, olha, ela atenue. Então, a lesão alta é uma lesão que tem a garra mais excreta. Se eu tenho meu flexor profundo dos dedos ativo, eles fletem mais o quarto e o quinto e a minha garra ela é mais exacerbada. Tá? Então, primeiro sinal, o canal de Guion, a garra é mais exacerbada. A sensibilidade do território dorsal, a gente já falou. Beleza. É isso. Bom, isso é um apanhado das três principais síndromes neurológicas periféricas, tá? Claro que tem outras, mas eu falei das três mediano na radial, que é a tríade mais importante e mais comum na clínica para todo mundo. Lembrar sempre que você tem que é uma pista e é uma arma diagnóstica que você vai traçando através de outra, né? Pegando através de outra, né? É entender o território motor, entender o território sensitivo e tentar ver se encaixa numa raiz medular, num ramo ventral ou no nervo periférico, ou até no meio do caminho que a gente vê agora. Quando a gente vê agora, compressão plexo braquial, por exemplo, a gente já vê uma síndrome compressiva mais complexa de entender, né? Vamos tentar ver ela agora. O Carlos já falou bastante. Desfiladeiro. Estou passando um pouquinho do ar, mas já vou acabar, não vai demorar muito não. O desfiladeiro é um conjunto de sintomas decorrentes de compressão de um feixe vasculo-nervoso ao nível do desfiladeiro cérvico-braquial. O que é o desfiladeiro cérvico-braquial? O desfiladeiro cérvico-braquial é essa região aqui, olha, que fica entre a clavícula e a primeira costela. Então, essa região aqui, a gente chama de desfiladeiro cérvico-braquial porque um trajeto dele descendente da região cervical em direção ao membro superior. Tá? Anteriormente, eu tenho o complexo manúbio clavicular, né, que é a parte da articulação do externo com a clavícula. Lateralmente, primeira costela. Posteriormente, tem a coluna vertebral lá atrás e os escalenos. Então, esse é um limite aí aproximado dessa região. Nessa hipótese menor, dá para você ver muito bem o ramos do plexo, aqui a artéria, né, com o escaleno na frente e o músculo subclave aqui. Dá para ter uma ideia do nível dessas, onde a gente pode encontrar essas compressões. Eu basicamente posso ter a compressão do plexo ou da artéria subclave no espaço interescalênico, ou no espaço subclavicular, ou até no espaço subpeitoral, tá? Que são as regiões mais comuns aí que eu tenho de compressão a nível do desfiladeiro. Tá? Então, essa é uma imagem melhor aí do atlas virtual, né? Do plexo e o trajeto dele aqui pelo desfiladeiro. Aqui os três zonas, o triângulo escaleno, né? Escaleno anterior e o médio, onde passa aqui o plexo braquial e a artéria subclave, o espaço costo-clavicular, que é o espaço que é exatamente entre a primeira costela e a clavícula, e no espaço subpeitoral, né? Ou espaço peitoral menor. Tá? São os três espaços importantes aqui. Tá? Bom, as patogenias são várias patogenias. Tudo que aumenta esse espaço, tudo que diminui esse espaço, né, que fecha esse espaço, ou que ocupa esse espaço, pode estar relacionado com síndrome compressiva de forma anatômica. Tá? Então, anomalias do escaleno médio, tem um chamado feixe de Lisfranc, por exemplo, que é um feixe muscular que liga o escaleno médio ao escaleno anterior. Ele é um dos possíveis causas de compressão do desfiladeiro, mas ele entra normalmente numa síndrome do escaleno. Né? Quando o cirurgião vai abordar, ele documenta que tem essa lesão,
ele vai direto e libera o escaleno médio, retira o escaleno anterior, enfim, ele libera toda a presença de compressão muscular nesse nível. Anomalias da primeira costela, quando você tem uma primeira costela com um tubérculo chamado tubérculo de Frank, normalmente é uma inserção exacerbada do escaleno anterior, presença de um escaleno mínimo ou de um fechanoma do escaleno médio, presença de costela cervical, que está nessa foto da direita, uma costela a mais, a primeira costela é em T1, né? Aí tem uma costela a mais aqui. Ou, no mínimo, um processo transverso bem alongado, ou então tumores na região. Tá? Então, tem muita causa anatômica aqui, mostrando aqui um exemplo, uma costela cervical, né? Presa aqui na primeira costela, uma costela cervical toda desenvolvida, ou um ligamento, um processo transverso mais exacerbado de C7, que pode comprimir também. Tá? Aqui um paciente com uma costela cervical, foto de livro. Aqui também uma costela cervical grande, tá vendo? Ressecada. Tá? Bom, basicamente os sintomas. Os sintomas dos filadeiros são bem variáveis. Na verdade, se você olhar bem essa figurinha aqui, desculpa, passei aqui. Essa aqui. Você vai entender o seguinte, que a sintomatologia depende um pouquinho da região que ela é acometida. Tá? Se eu tenho uma compressão, por exemplo, a nível do processo coracoide, por exemplo, a compressão ela é basicamente de cordão lateral, né? De fascículo lateral. E esse fascículo ele normalmente pega o quê? Mediano e pega o músculo cutâneo. Tá? Então você vê um paciente com dificuldade de fletir o cotovelo, músculo cutâneo, bíceps atrófico e dormência lateral do antebraço. Você tipo parece uma compressão do músculo cutâneo e na verdade é uma compressão de fascículo lateral do plexo. Se você pega uma parte mais baixa do plexo, por um fecho aqui entre o escaleno anterior e o médio, você tem uma síndrome relacionada mais a C8T1, que é uma síndrome que fica mais exacerbada na mão, os sintomas. Se você pega aqui em cima, uma compressão de escaleno médio na raia superior, é uma síndrome relacionada parecido mais com uma compressão do nervo supraescapular, comprimento do manguito rotador, né, alteração de força do manguito rotador, de deltoide, no mesmo nível. Tá? E é nosso diagnóstico, aí, nosso desafio. Tá? Então, esse aqui é um paciente que tem uma compressão. Lembrar que, além disso, eu tenho a compressão do ponto de vista vascular, também que eu não tenho outras síndromes neurológicas. Tá? Daí eu utilizo duas manobras para avaliar isso. A primeira manobra é a manobra de Wright e a manobra de Ross. Tá? Nessas manobras, o que eu vou objetivar aqui? Nessa manobra aqui de Wright, que é mais usada, eu peço para o paciente fazer uma hiperextensão e rotação externa, tá vendo? Com isso eu tensiono o plexo e eu posso pedir ele para girar o pescoço, girar o rosto para o outro lado, para aumentar ali a tensão do escaleno médio sobre o plexo braquial. E nesse ponto aqui, nesse movimento todo, no andar dessa postura, eu vou palpando aqui o pulso radial dela. Tá? E eu percebo o seguinte, que eu tenho alteração que pode advir de recriar os sintomas neurológicos, dela me referir que está sentindo dormência, ou que está sentindo a irradiação da dor, ou ainda eu senti que o pulso altera o seu formato. De um pulso cheio passa a ser um pulso filiforme, um pulso bem fininho. Tá? Esse teste de Addison é muito parecido com o teste de Wright, desculpa, é parecido com o teste de Addison, tá? Só que aqui, obviamente, você tem a abdução de 90 graus, aqui ele é em extensão, não faz nenhuma diferença, tá? Aqui o teste de Addison, primeira fase, palpando o pulso, segunda fase, palpando o pulso ainda, em extensão, depois pedindo para ele rodar a cabeça para o lado da lesão para aumentar a sensibilidade, aumentar a compressão sobre o plexo aqui, tá? Essa manobra aqui de Ross é uma manobra que você vai fazer com que o paciente desculpa, o Ross aqui em cima, você vai fazer com que o paciente mantenha essa posição aqui por algum tempo, tá? Ou essa aqui que eu tento abaixar o braço aqui, tá vendo? Olha, fazer uma pressão contra o braço, ou aqui puxando a mão para baixo, que eu testo mais as compressões mais distais na parte inferior do plexo braquial, tá? Então são todas manobras provocativas, onde eu tento de alguma forma tracionar aqui o plexo embaixo, da clavícula para baixo, pressionar o plexo aqui embaixo da clavícula, ou eu tento fazer uma hiperextensão, tracionando aqui o plexo através do processo coracoide. Portanto, a sintomatologia então, ela é muito variável e ela tem uma sintomatologia vascular associada. Tá? Alguns outros pontos são muito importantes, que não são necessariamente relacionados a essas manobras, mas podem se considerar, como, por exemplo, aqui a postura, que a gente chama de postura de soldado, né, que é a postura de hiperextensão dos ombros, que faz com que a clavícula posteriorize mais e comprime o plexo. Ou aqui nessa manobra aqui, olha, a relação, com, por exemplo, com sutiã, mama volumosa e sutiã, que também comprime a clavícula para baixo e estreita o espaço entre a clavícula e a primeira costela. Tá?
Então, os sintomas são dormência, perda de força. A região vai depender de qualquer região do plexo pode estar afetada, então vai depender um pouquinho de onde foi afetado, mas os achados não vão estar batendo muito com o nervo ulnar, por exemplo, com o nervo mediano, você vê que está alguma coisa diferente, né? E tem uma alteração vascular. O paciente refere palidez na mão, além da dormência, palidez que não tem nenhuma síndrome neurológica e alteração motora sensitiva. Então a palidez está presente nesses sinais, ou pelo teste provocativo, ou o paciente simplesmente refere que ele fica com dormência e palidez na mão. Bom, o nervo supraescapular é esse nervinho que passa aqui em cima da escápula, em cima na incisura transversa superior da escápula, na incisura superior da escápula, e normalmente ele está preso aqui pelo ligamento transverso superior da escápula, então faz um túnel perfeitinho, tá vendo? E o nervo supraescapular tem a inervação simples aqui, ó, do nervo supraescapular, depois ele passa por esse sulco entre a espinha da glenoide, tá? A espinha da escápula, desculpa, e o colo da glenoide, e eu chamo essa região de sulco espino-glenoidal, tá? Então, os dois sítios mais comuns de compressão do nervo supraescapular é quando ele é comprimido ao nível do forame, que pode ser forame, aqui é um sulco, na verdade, mas pode ser um forame, né? Nessa parte de cima da escápula, ou no sulco espino-glenoidal, tá? E qual a diferença? Basicamente, esse nervo ele vai nervar o supra-espinhal e o infraespinhal. Então, você pode ter uma síndrome relacionada aqui, quando é aqui em cima, a paralisia, diminuição de força, pelo menos dos dois, ou só do infraespinhal, tá? Então, essa é a principal característica. A etiologia está aqui, né? A gente já mostrou. Né? É muito comum, aqui, só para mostrar aqui, isso é um trabalhinho nosso aqui, olha. A ossificação muito comum, 68%, a ossificação do ligamento transverso superior da escápula. Trabalhinho nosso lá do cemitério, meio do Babinski. A compressão alta é a característica, então, de paralisia de todo o nervo supraescapular, tá? E a baixa é no sulco espino-glenoidal, que é mais comum. Ela é associada só à desnervação do infraespinal, tá? Além dos testes de bloqueio que você pode fazer, enfim, todos os testes que você pode utilizar, o sintoma mais comum é você ter a atrofia bem marcada dessa região, tá? E ela pode ser uma atrofia que contempla a fossa supraescapular, quando a lesão é alta, a fossa infraespinhal, quando a lesão é baixa, ou as duas fossas, né? Desculpa, as duas fossas quando a lesão é alta, ou só a fossa infraespinal quando a lesão é baixa. E os testes que a gente faz é a relação da função, é bem simples. Qual a função do supraespinal? É a elevação do braço, a abdução dos menos 15 graus. Né? Então, a incapacidade que tem de abduzir ou diminuição de força é característica da lesão supraespinal. E o músculo infraespinal ele faz rotação medial, rotação lateral. Então, o teste mais comum que a gente faz é um teste chamado teste de Patt, em que a gente coloca o membro aqui, mantém nessa posição, abduzido aqui na câmera, aqui, tá? E eu peço para ele fazer força contra a minha mão, fazendo rotação externa. Tá? Isso é um sinal. Um outro sinal muito característico chama sinal da cancela. É o sinal que eu peço para o paciente ficar. Estou vendo a câmera aqui? Eu peço para ele manter aqui em abdução, desculpa, em rotação lateral, o membro. E como ele não tem infraespinal, e tem subescapular ativo, peitoral ativo, ele não consegue manter essa posição e ele vai abrindo a cancela, como se fosse a cancela de uma fazenda. Tá? Então, o sinal da cancela é a incapacidade de manter a rotação lateral forçada que esses pacientes têm. Por último aqui, para a gente fechar, eu estou passando muito horário aqui, caso vai me bater, a síndrome do espaço quadrangular, tá? Que é bem simples aqui, é a síndrome onde eu tenho compressão do espaço quadrangular. O espaço quadrangular é esse espaço aqui que fica entre o úmero, redondo menor, redondo maior e cabeça longa do tríceps. Então, esse espaço que chama espaço quadrangular é muito comum músculos acessórios, a gente tem um caso aí descrito no anatômico, a banda fibrosa é o mais comum, tá? A hipertrofia de algum desses músculos, um redondo menor hipertrofiado, tá? É o mais comum deles, tá? Então, comprimir o nervo aqui axilar, lembrando que o nervo axilar é esse nível, o que ele vai fazer? Ele vai emitir, além da inervação do redondo menor, que tem pouca repercussão clínica, ele vai inervar o músculo deltoide e vai emitir o cutâneo lateral superior do braço. Então, o quadro clínico é o quadro clínico de lesão do nervo axilar, que é a dormência do cutâneo lateral superior do braço e a paralisia ou paresia do deltoide. O redondo menor também tem a lesão, mas ela tem pouca repercussão clínica porque o infraespinal funcionante substitui. Tá? E é só isso, gente. Só não.